Oi, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar do terceiro capítulo sobre rigidez, né? Ainda do livro As Dores da Alma. E, mais uma vez, o mesmo discurso. Por favor, se inscrevam no canal. Os que estão começando agora, que estão vendo pela primeira vez. Apertem a campainha. Curtam o meu canal ou não curtam, comentem, deixem a sua opinião, né, as suas opiniões, e, enfim, porque assim que eu coloco um vídeo, um tema, vocês são avisados. Espalhem para os amigos, né, divulguem, tá bom? Desculpa, porque eu ainda tô doente. É uma gripe que não passa nunca. A gente pensa logo que é coronavírus o tempo inteiro, né? E ainda fica em dúvida se foi coronavírus ou não, enfim. Então, vamos começar, certo? Ser flexível não quer dizer perda de personalidade ou ser volúvel, mas ser acessível à compreensão das coisas e pessoas e ser acessível a uma possível mudança de opinião, né? Ser flexível também não é sinal de fragilidade, é ao contrário, é sinal de fortaleza. É a mesma coisa aquela pessoa que pensa, e eu comentei, eu acredito no vídeo passado, a pessoa que pensa que falar de amor é ser frágil, é ao contrário. Falar de amor ou dos seus próprios sentimentos é sinal de fortaleza, é sinal de capacidade de lidar com suas emoções. Só as pessoas que estão em desenvolvimento e estão desenvolvendo essa fortaleza é que são capazes de falar abertamente sobre os seus sentimentos, sejam qualquer tipo de sentimento, mas o amor, com certeza, né? Quem é capaz de amar é muito mais forte do que aquele que ainda está naquela incapacidade de falar sobre amor, certo? Então, é triste de ver pessoas que ainda acreditam nisso, porque parece que ainda está num século, sei lá, de 1800, sabe? Parece que aí parou no tempo. Enfim, então, continuamos a nossa avaliação sobre o tema rigidez, que é para melhorarmos as circunstâncias de nossa vida, né? Precisamos transformar nossos padrões de pensamentos limitadores, isolando-nos dentro dessas fronteiras estreitas. Passamos a encarar o mundo de forma reduzida e nos condicionamos a pensar que a vida é uma fatal provação. Assim, não mais vivemos intensamente, limitando-nos apenas a sobreviver. Então, explorando opções, diversificando nossas opiniões, conceitos, atitudes e recolhendo os frutos do progresso aqui e acolá. Teremos expandido a nossa visão, que será a base para atingirmos, né, para agirmos com prudência, né, para atingirmos a evolução, no caso, né? Então, será a base para agirmos com prudência e maleabilidade diante das nossas decisões. A arquitetura de uma ponte prevê os movimentos oscilatórios para que sua estrutura não sofra dano algum. Então, as estruturas imobilizadas nunca são tão fortes como as flexíveis. Vê? Mentalidades rígidas não são consideradas desembaraçadas e rápidas, pois nunca estão prontas para mudar ou para receber novas informações. E aí não acompanha o tempo. Então, uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la
e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem, né? Então, todas as paixões têm seu princípio num sentimento específico, ou uma necessidade natural, né? Então, a paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Então, paixões podem ser consideradas predisposições impetuosas e violentas, se levadas ao extremo, né? Elas atingem as diversas áreas do relacionamento humano, como, por exemplo, a política, a social, a afetiva, a religiosa e a sexual. Hoje a gente vê muito aí no Brasil, né? Pessoas ou de um lado ou do outro, e não consegue ver que não existe só um lado e o outro. Existem várias formas de ver a vida. E quando se trata, por exemplo, de política, aí, meu Deus do céu. Ou você é uma coisa ou você é outra. Isso é ridículo. Então, tanto é o exagero e absurdo de um lado, como é absurdo do outro. Entende? Porque eu, por exemplo, não sou nem de um lado nem de outro. Não concordo nem com um nem com o outro. Mas tem momentos que eu acho que um tá certo, sabe? Um deles está certo, porque age de uma forma mais humanitária, entendeu? Mas isso não quer dizer que eu esteja do lado do outro, certo? Então, é uma ignorância quando você age de uma maneira que você só vê de um jeito. Então, predileção, por exemplo, pelo lucro é útil, mas o exagero é cobiça. Predileção pelo afeto é valorosa. O exagero é apego. Predileção pela religião é evolução. O exagero é fanatismo, né? Então, seja fanatismo religioso, seja fanatismo político, seja qualquer fanatismo, né? Então, predileção pela casa, pelos objetos, pelas coisas, às vezes é necessário, mas o exagero é futilidade. Predileção pelo lazer é saudável, mas o exagero é ociosidade, é você, ao invés de estar ocupando o seu tempo para fazer coisas produtivas, evolutivas, você só pensa em lazer, né? Entendemos, portanto, que a predileção pelas nossas convicções é racional, mas o exagero é inflexibilidade, obstinação, ou seja, paixão. Ser flexível não quer dizer perda de personalidade, como a gente já comentou no início, ou ser volúvel, mas ser acessível à compreensão das coisas e pessoas, das mudanças, da evolução. Encontramos criaturas que se mantêm presas durante anos e anos a conceitos e crenças imobilizadoras, né? Até hoje a gente vê gente ignorante falando mal de homossexuais, então tá presa ainda no século sei lá qual, certo? Então, eu não gosto nem de comentar isso, porque para mim isso é de uma ignorância total. O machismo é outro também, né? Então, convergiram toda a sua atenção para sentimentos, objetivos ou pensamentos obstinados, dificultando uma amplitude de raciocínio e de discernimento. Esse fenômeno não somente ocorre no mundo físico, mas também com as criaturas na vida espiritual, que permanecem estacionados compulsoriamente a uma paixão doentia ligada a uma ideia única, certo? Quando você se prende àquela coisa, não, sabe, eu me prometi que eu vou fazer isso e fica preso àquilo, aquilo está fazendo mal a você mesmo, aquilo está te fazendo sofrer, porque quando você também fica preso no negativo, você está sofrendo. E por orgulho, por arrogância, por vaidade, você não aceita mudar de opinião. É muito triste. E a gente vê muita gente assim, presas a ideias fixas de uma maneira
e não aceita se modificar. E aí você estaciona ao seu nível de evolução. Os espíritos, quando desencarnam, eles não estão diferentes. O mesmo nível que ele estava antes de desencarnar, ele permanece ali. Se ele não modificar a mente, aí quando encarna ainda no mesmo nível de ignorância, e aí tudo depende de você se autoavaliar, se automodificar à medida de que você aceita, né, ser mais flexível, aceita a evoluir juntamente com a humanidade, tá? Então, criando, né, uma pluralidade de pensamentos reflexivos, teremos, obviamente, um melhor discernimento para perceber, escutar, ler, aprender e seguir nossos caminhos. Nossa saúde mental está intimamente ligada à nossa capacidade de adaptação ao meio em que vivemos. E nosso progresso intelectual se expressa por meio da habilidade psicológica de associação de ideias. Entendeu? Então, você se adaptar de uma maneira saudável não quer dizer que você vai fazer tudo que as outras pessoas vão fazer. Não é nada disso, porque aí é uma falta de personalidade total. Mas dentro do que é saudável, na visão da lei da atração, na visão universal, das energias, certo? Você tem que se adaptar a o que está ao seu redor, certo? Para que sua energia, né? A sua saúde mental, a sua saúde espiritual, certo? Se associe e esteja no mesmo patamar, né? Você consiga evoluir cada vez mais. Senão você se prende numa ideia que já nem existe mais, como eu já falei aqui também. Então, na atualidade, os estudiosos da mente acreditam que os indivíduos duros e intransigentes, por não se adaptarem à realidade das coisas, né, possuem uma maior predisposição para a psicose. Fogem para um universo irreal, classificado como loucura, mas uma loucura não necessariamente diagnosticada como louco, não, aquela pessoa, certo? As pessoas não entendem quando a gente fala isso, porque, tipo assim, quando você está escutando o vídeo, é tipo assim, mas eu não sou louco, mas é uma loucura de uma psicose de uma determinada ideia. Você se prendeu àquela ideia e fica, permanece preso naquela coisa. É um tipo de loucura, é um tipo de psicose, é um tipo de obsessão, certo? Então, essa fuga por certo, né, uma forma de adaptação para que possam sobreviver no mundo social que eles relutam em aceitar ou não aceitar, né? Deixar a rigidez mental é fator básico para o crescimento interior. Então, é o fator básico para que você melhore a sua própria vida, para que você evolua espiritualmente, emocionalmente, mentalmente e seja mais feliz. Se sinta mais leve. A rigidez é pesada, certo? Pesa. Todas essas energias que eu venho comentando nesse livro, por isso que o livro se chama As Dores da Alma. As dores da alma pesam, certo? No nosso espírito, aqui, pesa muito. Pesa tudo, em todos os pontos. Gosto nem de pensar, né? Então, deixar a rigidez, repetir, é um fator básico para a gente crescer espiritualmente, interiormente, mentalmente, para aprendermos o bem viver, o bom vivant. É preciso que abandonemos as condutas da paixão, quer dizer, das emoções exageradas,
As atitudes inovadoras e consideradas inusitadas na vida dos grandes homens foram as que fizeram com que eles fossem denominados criaturas extraordinárias. Então, Jesus Cristo, o sublime renovador das almas, é considerado a maior personalidade sui generis de toda a humanidade. Então, o mestre não somente teve procedimentos e atitudes nobres, mas também inéditos e inovadores, né? Substituindo toda uma forma de pensar rígida da época, impetuosa e fanática dos homens de caráter austero, né? E intolerante que viviam em sua época. Ele era totalmente transgressor para aquela época, né? Um transgressor, aí por isso que as pessoas confundem, né? Quando a gente fala essas coisas. Transgressor de uma forma positiva, certo? Quando a gente fala flexível, aberto à mudança, a uma melhora, à evolução da humanidade, a acompanhar, não quer dizer que você vai ser liberal em todas as coisas ou fazer certas coisas que não está de acordo com a boa energia. O que eu prezo, o que a espiritualidade preza, é uma boa energia, né? Uma boa convivência, é nesse sentido. Enfim, eu espero que eu tenha conseguido me fazer entender, com as minhas ideias também, né? Para ajudar, enfim, eu estou aqui também para aprender. Se alguém tiver alguma outra forma, alguma outra visão desse tema, algum comentário, que deixa aqui nos comentários, tá? Isso ajuda muito, porque a sua opinião é importante para mim. Eu estou falando de uma opinião dentro da visão espírita e, ao mesmo tempo, eu estou incluindo as minhas opiniões sobre o mesmo tema. Entendeu? Então, assim, vocês também podem, porque à medida que a gente vai trocando as ideias, certo? A troca de ideias faz com que a gente analise um outro ponto de vista que talvez não tenha sido visto ou não tenha sido falado por mim neste momento. E aí, quem sabe no próximo vídeo eu posso falar. Ou no momento futuro. Tá bom? Então, muito obrigada. Espero que tenham gostado e divulguem os vídeos e até o próximo vídeo. Beijos!